Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Eu sou a Ana Costa e hoje eu estou aqui para fazer com vocês uma massa super clássica na confeitaria que chama-se chiffon. O processo é feito da seguinte forma: nós vamos bater na batedeira ovos inteiros e o açúcar. Vou deixar airar bastante para que a nossa massa fique bem leve e bem fofa. E essa massa é uma das massas que nós mais utilizamos, principalmente para montagem de tortas de confeitaria. Fique aí conosco e tenha todos os detalhes dessa massa que é super utilizada e muito versátil. Bom pessoal, então vamos iniciar o processo de aeração da nossa massa. Então eu vou colocar aqui na batedeira 4 ovos e o açúcar. Nós temos aqui 150 gramas de açúcar refinado. Eu vou bater esses dois ingredientes por aproximadamente 5 minutos, ou depende da batedeira de cada um, eu tenho que bater essa mistura até ela triplicar de volume. Quando ela triplicar de volume, eu volto para continuar a receita. Bom pessoal, então a nossa mistura já triplicou de tamanho. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar com os ingredientes líquidos, que aqui eu estou usando 100 gramas de água, ou poderia ser também de leite ou suco de fruta, que depois a gente explica essa variação para vocês, e 100 gramas de óleo. Eu só não gosto de usar o óleo de canola, porque o óleo de canola ele vai deixar um pouco de residual na nossa massa. Então pode ser o de soja, pode ser o de milho, pode ser o de girassol. Feito esse processo, eu bato rapidamente só para homogeneizar esses ingredientes líquidos aqui nos nossos ovos aerados. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou peneirar todos os ingredientes secos. Então eu tenho aqui cacau em pó, que nós temos 30 gramas de cacau em pó, 150 gramas de farinha de trigo comum e 10 gramas de fermento. Eu vou peneirar todos esses ingredientes secos. É sempre importante, gente, fazer esse processo de peneirar na hora que eu estiver finalizando a nossa massa, para que justamente eu consiga ter aqui produtos mais leves, que isso vai ajudar principalmente na oxigenação aqui desses produtos. O que eu vou fazer aqui agora? Se eu tenho uma batedeira onde a velocidade mínima é baixa, no caso aqui nós temos a KitchenAid, que a velocidade 1 dela é muito lenta, eu posso agregando esses ingredientes secos direto aqui, ligando na velocidade 1. Se porventura a velocidade 1 da minha batedeira, para você que tem Planetária ou qualquer outra marca que é muito rápido, eu vou fazer esse processo de misturar com o fouet, tá? Tiro da batedeira e faço esse processo com o fouet. Então aqui, como a nossa batedeira é bem devagar, eu vou agregando os ingredientes secos aos poucos, até homogeneizar todos os secos aqui nessa mistura de ovos. Se porventura você quiser fazer essa massa de baunilha, uma massa branca, você vai tirar as 30 gramas de cacau que nós pedimos na receita e colocar no lugar 30 gramas de farinha de trigo, aumentar um pouquinho a proporção de farinha de trigo. Para fazer a massa com sucos de frutas, como eu falei lá no começo, vai manter essa posição, tira o cacau, aumenta um pouquinho a farinha de trigo, os 30 gramas de farinha de trigo, e no lugar do líquido você pode colocar qualquer suco concentrado de fruta, ok? Eu coloco todos os ingredientes secos, então a batedeira vai trabalhando aqui para nós. E aí, homogeneizou todos os ingredientes secos, nós vamos levar essa massa para assar. Outra coisa que é importante, quando eu começo a fazer a massa, penso em fazer a massa, eu já pré-aqueço o meu forno. Então, nosso forno já está pré-aquecendo, justamente para que quando eu termine de bater essa massa, o meu forno já esteja na temperatura que a gente precisa. Então, eu vou tirar aqui, ó. Só mais uma mexidinha, que às vezes fica alguma farinha de trigo que não homogeneiza direito. E aí, nós vamos usar uma forma. Eu tenho aqui uma forma de 20 centímetros de diâmetro. Essa forma ela tem um fundo removível, então se eu estiver usando aqui uma forma de fundo removível, eu não preciso passar nada nessa forma, tá? Não preciso untar, não precisa passar papel, nada. E aí eu vou colocar a nossa massa aqui, ó. Eu vou levar essa massa para assar, pessoal, por mais ou menos 25 a 30 minutos. Ou até que eu faça aquele teste de
apertar a massa e ela tem que ter aquela textura de esponja, ok? Então eu vou levar essa massa para assar e volto na sequência para mostrar para vocês o resultado final da nossa massa chiffon. Bom, pessoal, então a nossa massa chiffon já assou e eu vou desenformar junto com vocês. Então lembram quando nós levamos a nossa massa para assar que eu falei que nós não precisávamos untar e nem enfarinhar a nossa forma, porque era uma forma de fundo falso? Então agora nós vamos desenformar juntos. Então aqui eu tenho uma faca, de preferência uma faca que não seja aquelas de cortar pão, não seja de serra, e aí eu vou passar na lateral da forma, sempre fazendo força contra a forma e não contra o bolo, tá? Para que o meu bolo consiga desenformar retinho. E aí eu venho aqui, desenformo a nossa massa. Desenformei a nossa massa na lateral, ela tá grudada lá embaixo porque nós não untamos. Então o que eu vou fazer aqui, ó, passar a mesma faquinha por baixo e soltar a nossa massa, ó. Olha lá. Então aqui, o que vocês vão perceber que a gente tem, de repente, diferente de uma massa que você faz na sua casa tradicionalmente. Tá vendo que a nossa massa ficou retinha? É esse fato que faz com que eu não unte a lateral da forma. Então meu bolo cresce, ele gruda na lateral da forma e quando ele esfria, ele não encolhe. Então ele continua aquele bolo retinho. Então isso é uma dica, principalmente quando a gente tem que fazer um bolo de pasta ou um naked cake, que a gente precisa de uma estrutura melhor. Essa é uma dica bacana de não untarem nem enfarinharem a forma na lateral. Essa massa nós usamos muito para tortas de confeitaria, posso usar para naked cake, posso usar para um bolo de pasta americana, porque ele tem sustentação, ele é um bolo fofo, mas ele consegue sustentar recheios e coberturas mais pesadas. Então essa foi a dica da nossa massa chiffon. Espero que você faça essa massa na sua casa e tenha muito sucesso com essa receita. Espero vocês no próximo. Se você gostou desse vídeo, aqui embaixo vai lá e dá um curtir, dá um like pra nós e se inscreva se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, Maria Receita.